Oi, pessoal! Sejam bem-vindos, boa noite a mais um dia de leitura de Dom Casmurro. Hoje é o nosso sexto dia de leitura, né? E lembro a vocês que os vídeos anteriores estão gravados, estão lá no meu canal do YouTube, tá? Você pode acompanhar, se você está chegando hoje, você pode acompanhar a leitura desde o início lá pelo canal, tá? Às vezes eu faço ao vivo, às vezes eu faço gravado, mas sempre deixo a gravação lá no YouTube, tá bom? E deixo também os links no Instagram. Então, importante, inscreva-se lá no meu canal do YouTube, ativa a notificação para não perder nada, não só da leitura de Dom Casmurro, como também os conteúdos gratuitos que eu posto lá. E também não deixe de me seguir no Instagram, porque eu também coloco muita aula gratuita ali no Instagram, tá? E para você que está comigo desde o início, como é que tá a leitura? Leram de novo? Estão curiosos? Estão esperando para ler comigo? Comentem, gente. Vamos conversar. Quero conversar com vocês, tá? Bom, mais um... Agora nós estamos no capítulo 13. Capitu. Finalmente, vamos falar, né? Ele vai falar um pouco mais de Capitu. Na verdade, ele falou muito pouco de Capitu. No último capítulo, nós soubemos, quer dizer, ele, né? Nós percebemos, né, constatamos que ele, naquele momento, tinha tido a grande surpresa de descobrir que estava apaixonado por Capitu, né? E aí vem agora o capítulo 13, complementar aquele pensamento dele e, com certeza, falar um pouco mais de Capitu também, já que o título do capítulo é Capitu. Então, vamos continuar. Lembrando, pessoal que está chegando hoje, tem aí no link da minha bio, tem lá um botão com a cópia gratuita de Dom Casmurro, tá? É um site do MEC que disponibiliza essa obra gratuitamente, então eu coloquei lá um botão que vai direto para esse site para vocês acessarem. Então quem não tem o livro pode acompanhar por lá, né? Providencie um outro aparelho, um telefone, um computador, para você poder acompanhar vídeo e leitura, tá? E que mais? Eu também não tenho falado, mas importante também é você participar do meu canal do Telegram, tá? Lá no link da minha bio, no Instagram, você também, clicando lá, você encontra o botão para participar do grupo do Telegram. Por que é importante participar do grupo do Telegram? Porque tem coisas que eu só posto lá. Além de eu reunir todas as informações que eu posto nas outras mídias, tem coisa que eu só posto lá. Então, é mais uma forma, aliás, a forma ainda mais completa de você estudar português e interpretação de textos comigo, tá legal? Então, vamos lá. Capitu. De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. Novamente, parei para respirar. De novo. De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. Capitu! E no quintal, mamãe! E outra vez na casa, vem cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes e as manhãs também. Que as pernas também são pessoas. De novo. Era costume delas, às tardes e as manhãs também. Que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesmas quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada. Desculpa, gente, é porque eu estava lendo outro trecho antes de começar aqui e a minha cabeça está no outro trecho. Desculpem. Vou começar esse parágrafo de novo, tá? Não me pude ter. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, as tardes e as manhãs também. Que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesmas, quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe, quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem taramela. Abria-se empunhando de um lado ou puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças, fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebidos do outro com muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do Dr. João da Costa. Tomava o pulso doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada! Exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo, como o doutor, e acabava mandando aplicar-lhe
umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu, mamãe, deixa de estar esburacando o muro, vem cá. A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, há pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço, empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltado para ele, riscando com o prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela. Naturalmente, levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta. O que é que você tem? Eu? Nada. Nada não. Você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que desta vez ia sair, com certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de tocador, mas com água do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. — Que é que você tem? — repetiu. — Não é nada, balbuciei finalmente. E emendei logo. É uma notícia. Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora à vista, não sei... Desculpem. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora à vista, não sei como. Então, você sabe. Nisto olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi os riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. Bom, ele aproveitou esse título, né, para continuar narrando aquela tarde, né? Ele saiu daquele susto ao ouvir José Dias descobrindo que ele gostava, fazendo descobrir que ele gostava de Capitu, que ele a amava. Ele continua aquela tarde, né? Logo depois daquilo ele encontra a Capitu. Acho que também está bem claro aqui de entender, né? Mas as 2 casas, eles eram vizinhos de muro e tinha uma porta, um portão que ligava as 2 casas, para que eles 2, quando crianças, pudessem brincar quando quisessem, né? E eles usavam esse portão até então. E ele ouviu a mãe de Capitu chamando no quintal, ela respondendo, e correu lá para ouvir o que estava acontecendo. E aí ele passou o muro, foi até ela e percebeu que ela estava rabiscando lá no muro. E ela também percebeu que ela levou um susto, escondeu, né, o que estava fazendo, e ele percebeu que ela também notou que ele estava diferente, né? Tanto que ela perguntou: o que é que você tem, né? O que é que você tem? Eu? Nada. Eles conviviam tanto, eram tão próximos, que qualquer mudança no olhar, nos gestos, né? Provavelmente ele estava com cara de assustado, nervoso, trêmulo, como ele falou no capítulo anterior, e ele, enfim, tentando disfarçar. E aí ele aproveita dentro desse capítulo para falar as características de Capitu. Lembra? Que ele gosta de falar as características das pessoas, né? Falar das características tanto de personalidade quanto físicas. Ele aproveita aqui para falar, né? Das características físicas, na verdade, de Capitu, como ela estava vestida, como ela era, né? Ele vem e traz todos esses detalhes pra gente ir imaginando Capitu. Ele disse que tinha uma notícia, pensou em dar um susto nela, dizendo que ia entrar no seminário para ver o que ela ia achar, né? Se ela ficasse muito nervosa, sinal que gostava dele, se não ligasse, então é que não gostava, mas desistiu.
E ficou mais curioso em ver o que estava escrito no muro, porque ela tanto quis esconder que ele acabou ficando mais, né, como ele diz assim, foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. Né? Tanto ela esconder, ele resolveu, ele ficou mais curioso ainda. Tudo bem, gente. Acho que tá bem claro, né? Foi como eu disse, repito sempre a cada leitura, né? No decorrer da história, a forma como ele vai contando vai ficando cada vez mais fluida, cada vez mais acessível, cada vez mais próxima à nossa linguagem de hoje. Né? O rebuscamento, o que é isso, rebuscamento? Né? O falar mais difícil, usar palavras muito diferentes, vai diminuindo conforme ele vai contando a história realmente da vida dele, tudo que ele quer passar nesse livro, tá? Então vamos lá. Capítulo 14. A inscrição. Tudo que eu contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante, ou seja, foi muito rápido. O que se lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo e antes que ela raspasse o muro, li estes 2 nomes abertos ao prego e assim dispostos. Bento, Capitolina. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças. Tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas 4, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite, e que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois, devagarem ao perto, tornavam a meter-se uns pelos outros. Padre Futuro estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende, e é a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrilégio. Não me tenhas por sacrílego, leitora minha devota. A limpeza da intenção lava o que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nós. As mãos, unindo os nervos, faziam das 2 criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair. Tornavam ao coração caladas como vinho. Gente, que capítulo lindo, né? Ai, que bonito! Ele se percebendo, né? Tá, eu me emociono, gente. Que bonito ele se percebendo, se redescobrindo, né? Na verdade, assim, o que Bentinho tinha acabado de perceber, né? De ser... o que acabava de se despertar, não despertar, mas de se descobrir dentro dele com aquela conversa do João Dias, na verdade o Capitu já via claramente, já sentia aquilo muito claro e já gostava dele, já sabia que gostava, né? Tanto que ela tava ali bonitinha, né? Não sei as crianças de hoje em dia, os adolescentes, mas né, sempre aquela coisinha de escrever o nome bonitinho lá, fazer um coração, ficar escrevendo o nome do menino que gosta, né? Hoje, os jovens de 15, 14 anos já sabem muitas coisas, muitos já viveram muitas coisas. Muitos já são até pais e mães muito precocemente, né? Não estou criticando, enfim, a vida muda, né? Enfim, apesar de muitos anos atrás, as pessoas, né? Houve época em que as pessoas se casavam muito cedo, na época da minha avó, as pessoas se casavam muito cedo, com essa idade mesmo, né? Pelo menos as mulheres, muito novinhas, enfim. Mas hoje a realidade é outra, né? Com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então você vê, com 15, 14 anos, ainda na inocência de não perceber que estava apaixonado, ela ali escrevendo o nome dos 2, né? Tudo muito bonitinho, muito romântico. Imagina. E aí, imaginei o filme agora. E tem um seriado, parece que passou na Globo, um seriado sobre... Eu acho que o nome era Capitu, se eu não me engano. Vocês me corrijam aí se eu estiver errada. Eu não me lembro se eu assisti inteiro, mas eu lembro que o início lembrava muito, assim,
quem já tinha lido conseguia enxergar, assim, sabe, essa cena do muro. Bem legal depois procurar. Enfim. E aí ele vem, né, fala de toda aquela emoção. Quando ele viu o nome, ela ficou tímida, olhou pro chão, e aí os dois deram as mãos, né, enfim. Ficaram ali se olhando, ninguém disse nada, mas não precisava, porque os olhos dele já diziam, né, por si só. E aí ele vai, gente, e compara, né, Padre Futuro estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende, e é a língua católica dos homens. Ele comparou e depois ele pede perdão aqui, ó, não me tens por sacrílego, leitora minha devota. Ele conversa com a gente e conversa com as leitoras, principalmente, né? Talvez por causa do romantismo daquele momento ali, né? Mas ele faz uma comparação, né? Trazendo aquela ideia dele de ser padre, mas que na verdade ele queria ser padre daquele altar ali, naquele altar ali que ele estava vivendo, né? Ele comparou aquele momento ali com um momento sagrado, na verdade. Não era para cometer um sacrilégio. E as mãos unindo os nervos faziam das duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Não sei o que ele quis dizer com isso. Provavelmente fez uma referência a alguma figura famosa aí, né? Serafim alguma coisa, não sei. Tem que pesquisar, tá, gente? E, enfim, as palavras de boca que nem tentavam sair, tornavam o coração caladas como vinho. Ou seja, tudo vivido ali, ele falou que tudo foi um instante, né? Porque realmente, imagina quanto tempo durou isso. Mas ele quis, e sentiu falta de ter feito notas naquele dia. O que é isso? Sentiu falta de escrever sobre aquilo naquele dia. Que ele traria essas anotações, as anotações daquele dia aqui, teria colocado no livro com todo o erro de ortografia que pudesse ter ou não, né? Então olha só como está sendo o desenrolar daquela tal tarde de novembro, né? Deixa eu ver se esse capítulo aqui é grande. Não, não é. Então vamos ler mais um capítulo, tá, gente? Capítulo 25, outra voz repentina. Outra voz repentina, mas desta vez uma voz de homem. Vocês estão jogando siso? Era o pai de Capitu, que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e com o prego disfarçadamente apagou os nossos nomes escritos. Capitu! Papai! Não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado, para apagar bem o escrito. Pádua saiu ao quintal a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa, um perfil, que disse ser o retrato dele, e tanto podia ser dele como da mãe. Fê-lo rir era o essencial. De resto, ele chegou sem cólera, todo meigo, apesar do gesto duvidoso, ou menos que duvidoso, em que nos apanhou. Desculpem. Era um homem baixo e grosso, pernas e braços curtos, costas abauladas, de onde lhe veio a alcunha de tartaruga, que José Dias lhe pôs. Ninguém lhe chamava assim lá em casa, era só o agregado. Vocês estavam jogando siso? Perguntou. Olhei para um pé do sabugueiro que ficava perto. Capitu respondeu por ambos. Estávamos sim, senhor, mas Bentinho ri logo, não aguenta. Quando eu cheguei à porta, não ria. Já tinha rido das outras vezes. Não pode. Papai, quer ver? E séria, fitou em mim os olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério. Eu estava ainda sob a ação do que trouxe a entrada de Pádua, e não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo, para legitimar a resposta de Capitu. Esta, cansada de expirar, desviou o rosto, dizendo que eu não ria daquela vez por estar ao pé do pai. E nem assim ri. Há coisas que só aprendem tarde. É mister nascer com elas para fazê-las cedo. E melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde. Capitu, após 2 voltas, foi ter com a mãe, que continuava à porta da casa, deixando-os a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura. Quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17. Mamãe está boa? Continuou, voltando-se inteiramente para mim. Está. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor, mas não tenho podido. Ando com trabalhos da repartição em casa. Escrevo todas as noites
que é um desespero. Negócio de relatório. Você já viu o meu gaturamo? Está ali no fundo. E agora mesmo buscar a gaiola. Ande ver. Que o meu desejo era nenhum, cresce facilmente, sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra. Meu desejo era ir atrás de Capitu e falar-lhe agora do mal que nos esperava. Mas o pai era o pai, e demais amava particularmente os passarinhos. Tinha-os de várias espécies, cor e tamanho. A área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas de canários, que faziam cantando um barulho de todos os diabos. Trocava pássaros com outros amadores, comprava-os, apanhava alguns, no próprio quintal, armando alçapões. Também, se adoeciam, tratava deles como se fossem gente. Que flagra, hein, gente? Outra voz repentina, o título desse capítulo. E a voz repentina, dessa vez, era do pai dela. Olha o susto dos dois, né? E aí eu não sabia, mas depois nós percebemos, né? Vocês estavam jogando o siso? Jogando o siso. Ficaram de frente para o outro, encarando um ao outro para esperar ver quem ri primeiro e quem ri primeiro perde. Foi isso que eu entendi aqui, né? O nome disso devia ser siso. E aí ela fingiu bem e tal, disse que ele ria o tempo todo, mas Bentinho não conseguiu rir, né? Tava nervoso, tava tenso, e nem para disfarçar pro pai dela, ele conseguiu rir, né? E aí, enfim, foi lá dar atenção, embora quisesse muito conversar com o Capitu, foi lá dar atenção pro pai dela, né? Enfim. E aquele momento deles foi interrompido pelo pai. Ele não perde a oportunidade de descrever mais uma vez, mais uma personagem, né? Descreveu dessa vez o pai dela, né? Que era baixo, foi isso que ele falou? Baixo e grosso. Baixo e grosso deve ser baixo e gordinho, né? Pernas e braços curtos, costas abauladas, onde ele veio ao cunho de tartaruga. E enfim, acho que não tem muito mistério aqui. Bom, cuidava de passarinhos, amigo lá do... acho que do José Dias, né? Da família toda, né? Todos eram amigos. Enfim. Bom, vou parar por aqui hoje. Mais uma vez, uma leitura, uma passada só pela leitura, muitas vezes não é o suficiente para entendermos a história, entendermos o contexto, entendermos o que está se passando. Podemos deixar passar algum dado sem entender, alguma frase, alguma palavra. Lembrem-se, dicionário por perto, não deixem passar nada sem entender. Tem trechos que, mesmo não conhecendo determinadas palavras, nós vamos lendo e no embalo a gente acaba deduzindo dentro daquele trecho, dentro daquele contexto, que é aquilo, e a leitura flui e a gente entende. Mas tem alguma coisa que pode travar o entendimento. E se aquela palavra travou o entendimento, vai lá procurar o que é, tá? E alguma referência, né, como seráfico, ó, já ficou trabalho de casa aí. Por quê? O que ele quis dizer com isso, né? Tá bom? E o que mais? Ler de novo, ler, reler, isso é normal. É normal não entender na primeira leitura. Eu leio aqui uma vez com vocês porque não há tempo de ficar lendo, né? Esse vídeo vai ficar enorme e cansativo, não há tempo de ficar repetindo, voltando. Mas vocês podem ver que muitas vezes eu paro, penso primeiro antes de ler, ou então leio, não entendi muito bem o que eu falei, não ficou legal, volto. E faço questão de não cortar isso, não editar, para vocês perceberem, para vocês verem que é normal, isso acontece, e a gente precisa ir destrinchando, a gente precisa ir analisando, a gente precisa ir compreendendo as partes daquele texto, né? A gente precisa ir compreendendo com calma, a gente precisa entrar na história com calma, tá bom? Então, para amanhã fica o capítulo 16, tá legal? Então, obrigada pela companhia mais uma vez. Sejam bem-vindos àqueles que chegaram agora. Aproveitem, gente. Amanhã, na verdade, eu não vou postar, tá? Eu vou dar um tempo, estava pensando nisso, vou dar um tempo para as pessoas que estão atrasadas conseguirem se organizar, tá? Então, nessa semana vai ser domingo. Quer dizer que vai ser sempre domingo? Não sei. Eu pensei nisso hoje. Então, eu vou deixar amanhã, eu não vou postar, vou postar outras coisas do canal, mas não vou fazer a leitura, tá? Vou deixar o dia de amanhã para quem deixou acumular, se colocar em dia, quem quer reler, tirar um tempo para reler, tá? E vocês pesquisarem o que vocês quiserem pesquisar, vocês procurarem as palavras que vocês não conhecem com calma, sem ficar preocupado que às 7 horas tem de novo, tá? E não ficarem preocupados que vou deixar acumular um dia, amanhã tem mais. Então, amanhã eu não vou fazer leitura, não vou postar.
às 7, nada sobre Dom Casmurro, tá? As outras postagens que surgirem no canal são as postagens normais que eu já faço no dia a dia, com aulas e dicas de língua portuguesa, de conceitos de interpretação de texto, tá? Todo aquele trabalho que eu já faço nos meus canais, tá bom? Então, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana, obrigada pela companhia e até segunda-feira, tá?